Oi, amiguinhos, bom dia. Eu vou começar a nossa aula com uma frase, tá, do Roque de Barros Laraia. O homem tem despendido grande parte de sua história na Terra, separado em pequenos grupos, cada um com sua própria linguagem, sua própria visão de mundo, seus costumes e expectativas. O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. É do livro Cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Laraia. Tá? O que isso significa? Isso é chamado etnocentrismo. Já ouviu falar? Não? Então vamos falar dele agora, né? Esse vai ser o tema do primeiro bloco da nossa aula. Então, bora aprender etnocentrismo, né? Senão você vai estar fadado aí a ser um etnocêntrico sem nem saber. Etno é a nossa etnia, tá? E vimos que a nossa etnia também é a nossa cultura, né? Lembra que a gente viu isso nas aulas passadas. Centrismo é o que está no centro. Então, o etnocentrismo aí, ele é posicionar a sua cultura no centro, né? Como se ela fosse a mais importante. Tá? Isso é errado? Sim, isso é errado, assim, de todas as formas possíveis, isso é errado. Tá? Isso gera os mais diversos tipos de discriminação. Vamos ver por quê? Lembra que a gente falou que não existe cultura inferior nem cultura superior? Apenas culturas diferentes? Então, a partir do momento que você pega ali a sua cultura, tá, e coloca ela no centro, você está dizendo que ela é superior às outras culturas. Tá? Você vai estar marginalizando as outras culturas, tá? Deixando as outras culturas à margem da sua cultura. Tá? Isso é muito, muito, muito comum. Assim, a gente acha até que é natural, né? Por exemplo, quando o ser humano ele desenvolveu a linguagem, ele colocou o seu idioma como mais natural. Ou seja, a gente, por exemplo, a gente não fala português, a gente não acha que falar o português é natural. Não é. Né? A linguagem, ela é cultural. A gente até falou disso nas aulas passadas também, né? Quando os portugueses eles vieram para o Brasil, eles não impuseram a sua religião, sua língua, suas vestimentas, seus costumes, tudinho para os índios que aqui estavam. Ou seja, os portugueses eles marginalizaram os índios. Né? Eles vieram e falaram assim, ó, agora vocês vão andar de roupa. Os índios andavam tudo peladinho por aqui, né? Mas vocês vão andar de roupa. Por quê? Porque, na verdade, né, é cultural andar de roupa, né? Então, quer dizer, certo, estavam os índios, né, pensando dessa forma, porque a gente nasce pelado, não nasce. Roupa é uma criação humana. Roupa não é natural. Agora vocês vão falar minha língua. Os índios tinham um idioma próprio, mas lá vieram lá os prepotentes europeus e falaram assim, não, a minha cultura é correta, a minha língua é correta, andar de roupa é correto, sei lá, pentear o cabelo é correto. Então, eles impuseram a cultura dele aos índios. Tá? Eles pegaram a cultura deles como se fosse a única aceitável e impuseram. Então, isso é um exemplo muito grande de etnocentrismo. Então, lembra lá no começo do bimestre, quando eu contei para vocês que eu e meu esposo, a gente tira sarro um na forma de falar do outro, né? Que eu falo lá do interior, né? Sou lá do interior, e ele aqui de Jundiaí tem mania de falar tudo Jundiaí, tudo com di, né? Então, a gente brinca um com o outro, né? Isso, assim, natural, entre aspas, né? Não é uma coisa natural, porque é uma cultura, né? Mas é uma brincadeira, né, que a gente faz entre a gente, um com o sotaque do outro. Veja, eu acho que o meu tá certo, ele acha que o dele tá certo. Eu não percebo o meu sotaque, como ele não percebe o dele. Como vocês também devem ter aí algum sotaque que vocês não devem perceber, né, que tem. Só que o outro lá que tem, a gente percebe. Então, a gente tem como correto aquilo que é da gente. Né, e o outro é o que é diferente. Não que está errado, mas que é diferente, né? Isso é um exemplo bobo,
tá? É uma brincadeira aí que a gente tem entre a gente, tal. Respeito o sotaque dele como ele respeita o meu, né? Como a gente deve respeitar. Só que, né, é um exemplo de etnocentrismo, mas a gente tem alguns outros aí muito mais. Quer ver um exemplo realmente pesado de etnocentrismo? O nazismo, né? O Hitler, ele convenceu o povo alemão, né, e ele achava realmente isso, que a cultura dele era a que estava certa. A do resto do mundo estava errada, a dele estava certa. Então, quem pensava diferente dele, né, quem tinha uma outra cultura, quem tinha uma outra forma de pensar, enfrentava os campos de concentração, torturas e mortes brutais, né? Então, é um exemplo bem fogo, né? De etnocentrismo. A homofobia, intolerância religiosa, racismo, tantas outras fobias e intolerâncias aí também são frutos do etnocentrismo. Achar que uma maneira de pensar pode se sobrepor a outra é um etnocentrismo puro, né? Então, o etnocentrismo, ele é comum nas pessoas, tá? Pois a gente sempre se coloca no centro do universo. Isso é comum, tá? Por isso a gente precisa exercitar um pouquinho mais a empatia, né? Para se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, né? Não julgando, tá? Mas compreendendo que existe um outro modo de pensar diferente do nosso. Ou seja, existem muitos modos de pensar diferente do nosso, né? Não só. É difícil? É muito difícil. É dificílimo fazer isso. E como que a gente vai fazer isso? Com o segundo bloco da nossa aula, a alteridade, tá? Credo, professor, isso é palavrão? Não, gente. Alteridade não é palavrão. A origem da palavra alteridade está na palavra alteritas, tá? Que provém do latim. Alter significa outro, tá? E itas remete a ser, tá? Então, no sentido estrito ali da palavra, alteridade significa ser o outro, tá? Segundo o dicionário Aurélio, alteridade significa qualidade do outro ou do que é diferente, tá? Então, natureza ou condição que é do outro, que é distinto. Alteridade, então, é conhecer, tá, a diferença em relação ao outro, tá? É ver o outro como diferente, não como superior e não como inferior, diferente, tá? Reconhecer que a gente é diferente é importante, tá? Porque existem muitas diferenças, tá? Mas essas diferenças, elas têm que ser entendidas, tá? E não tratadas como de forma que uma se sobrepõe à outra. Tá? Uma coisa é você entender que existem diferenças. Eu tenho, como eu acabei de dar o exemplo, né? Eu tenho meu sotaque, meu esposo tem o dele, tá? Só que a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender isso e não achar que o meu é melhor ou que o dele é melhor. É diferente, só isso, tá? Eu vou ler também para vocês uma frase do François Laplantine, tá vendo? Vocês acharam que meu inglês era ruim? Meu francês é pior, né? Bom mesmo é o meu espanhol. Hablas espanhol? Vou desempregar o professor Márcio, vou roubar as aulas de espanhol dele. Espanhol não, né? Olha, tá vendo? Sou tão boa que eu até esqueço o nome da matéria. Gente do céu. Vamos focar aqui no que é importante, né? A experiência da autoridade e a elaboração dessa experiência leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em fixar a nossa atenção no que nos é habitual, familiar e cotidiano, e que consideramos evidente. Aos poucos, notamos que o menor dos nossos comportamentos, gestos, mímicas, posturas, reações afetivas, etc., né? Não tem realmente nada natural. Começamos então a nos surpreender com aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nos espiar. O conhecimento antropológico da nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas e devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre tantas outras culturas, mas não a única. O que isso significa?
que existem sim muitas diferenças entre uma etnia e outra. Mas essas diferenças, elas não significam que uma é superior à outra, né? Como eu acabei de dar o exemplo dos índios, né? Não significa de forma alguma. Uma é diferente da outra, uma não é superior nem inferior. Né? A gente aqui, eu não canso de repetir isso para vocês, né? A gente tem esse complexo vira-lata, né? De achar que a cultura americana é melhor que a cultura brasileira, né? Que nós somos ali o porão da América. Não, gente, não é verdade, né? A nossa cultura é riquíssima, nossa cultura é ótima, é excelente, não tem nada de inferior, muito menos de superior a nenhuma, tá? Então a gente tem essa mania de se sentir inferiorizado. Realmente, olha, eu adoro filme americano, acho que os americanos não, né, os estadunidenses, né? Americanos nós também somos. Fazem filmes excelentes, melhores que os nossos, né? Muito, embora o cinema brasileiro esteja melhorando muito. Mas tem coisas que nós fizemos muito melhor que eles. Nosso carnaval não tem igual, né? Então, são coisas diferentes. Não são, um não é melhor que o outro, né? Tem coisas que eles fazem tecnologicamente melhor, não culturalmente, tecnologicamente melhor. Tem coisas que nós fazemos melhor e assim vai. Mas somos iguais, estamos ali, ó, no mesmo patamar, né? Nós achamos que as nossas características são evidentes, que são naturais, mas elas não são. Tá? Elas são características culturais. Ou seja, a gente naturaliza o que não é natural. Tá? Lembra do exemplo que dei lá da nossa língua, né? Da gente achar que o português é natural, né? Que a gente considera que o português é natural. Porque a gente nasceu ali ouvindo português, a gente aprende o português. Então, a gente acha que outra língua não é natural, que a gente vai ter que sofrer para aprender ela, né? Olha eu, né? Um dia eu acho que a professora Leni vai acabar me batendo, viu, gente? Vocês vão ter que correr lá me salvar, porque de tão errado que eu falo inglês, né? Porque é uma dificuldade para mim, porque a minha língua natural, entre aspas, novamente, é o português, né? Então, quando eu falo para ela que, olha lá, vou pôr minhas coisas lá na Cláudia, né? Que é a nuvem, ou busca o Walter para mim, né? Que seria a água, um dia ela me bate, certeza. Vocês vão ter que ir lá me salvar. Eu rezo para não voltar à aula presencial, porque senão ela vai me bater mesmo. Gente, brincadeira à parte, vamos voltar para nossa matéria, né? Então, o português para a gente é natural. Já para outra nação aí, para outro país, não. É outro idioma. Para eles também é natural. Então, eles devem ter uma certa dificuldade em aprender o português. Tá? Isso acontece porque esses costumes, eles são tão arraigados na gente, tão, assim, que a gente acha que eles são naturais. Mas não são. Né? São frutos da nossa cultura, né? No caso do idioma, é só um idioma entre tantos outros idiomas, né? Como falou o Laplantinê. Oh, meu francês melhorando. O Laplantinê lá, né? Na frase que eu li para vocês. Quando a gente começa ali a perceber o outro, a perceber as diferenças, a gente começa a entender nós mesmos, tá? A nossa realidade, a gente começa a entender quem nós somos, culturalmente falando. A gente sai um pouco daquela bolha, né? Que a gente vive ali numa bolha até então, né? Você se acha ali o centrinho do universo. Então, você começa a sair dessa bolha e perceber que existem outras coisas. Existem várias outras culturas, vários outros modos de pensar diferentes do nosso, tá? Então, a gente vai percebendo ali que a gente não precisa fazer as coisas iguais, né? Gente, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa ali, deixa eu achar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a homofobia, né? A gente tem mania de achar, né, algumas pessoas, né? Gente, não, eu não acho isso.
Algumas pessoas acham que o homossexual ele é diferente e tal, não preciso respeitar ele porque ele é diferente. Não, você precisa respeitar, você não precisa fazer o que ele faz, você não precisa casar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, você tem que respeitar a forma de pensar dele, né, que é diferente da sua. Desde que ele não esteja prejudicando ninguém, ele não está fazendo nada errado, certo? Então, você tem que pensar de forma diferente. Você pode pensar diferente. Você só tem que respeitar essa diferença. Você tem que entender que a forma de pensar diferente da sua não está errada, né? Isso é alteridade, tá? Que não é palavrão, viu? Falei que não era palavrão, vocês acharam que era? Então, no momento que a gente consegue perceber o outro, a gente vai deixar de lado os nossos juízos de valor, não os nossos valores. A gente não deixa os nossos valores de lado. Você não deixa de pensar que aquilo que está correto para você está correto. Só que você passa a ver que o que o outro pensa também tem valor. Tá? As nossas formas de ver os valores do outro é que muda, né? Nós começamos a perceber que aquilo, né? Nós não somos o centro do universo, né? E que aquela forma de pensar diferente da nossa também tem seu valor próprio, né? Também tem um peso igual ao nosso. Se você colocar os dois ali na balancinha, vai estar ali, ó, equilibradinho, não tá nem pra cá, pra cá. Eu já tô brincando com palitinho, hoje não é caneta. Nesse momento, tá, que a gente começa, quando a gente consegue perceber isso, a gente passa a não existir mais aquela hierarquia de cultura superior ou cultura inferior, né? A minha etnia não vai ser melhor que a sua, tá? Nada, uma coisa, um tipo de pensar não é melhor nem pior que outro, né? É só diferente. Então, a alteridade, o que ela ensina? Ela ensina a reconhecer e respeitar as diferenças, né? É o que a gente chama de empatia, né? A gente tem que conhecer o outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Pra gente poder entender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E até a semana que vem. Peço desculpa a vocês, tá? Por ter mais uma vez, né? Porque era para eu ter postado essa aula na quarta-feira, eu não consegui, né? Eu tive um problema aqui na minha rua. Nós passamos 2 dias sem energia, né? Eles estavam desligando de manhã e religando somente à tarde. Então, eu não consegui usar meu notebook, que é pobrinho, né? Ele só funciona ali ligadinho na força. Então, peço desculpa a vocês, tá? Google Forms em anexo. Beijo, pessoal. Até a próxima.